eucalipto é a árvore mais plantada no mundo, com mais de 17,8 milhões de hectares, sendo o Brasil o segundo maior em área plantada, com mais de 4 milhões de hectares, ultrapassado apenas pela Índia, cujos plantios totalizam 8 milhões de hectares aproximadamente. Toda planta sadia, em condições ideais de ambiente, desenvolve suas funções fisiológicas dentro da capacidade máxima de seu potencial genético. Essas funções incluem divisão celular, diferenciação e desenvolvimento, absorção e translocação de água e nutrientes, fotossíntese e translocação de fotoassimilados para as diferentes partes da planta, metabolismo dos produtos sintetizados, armazenamento e reprodução. Quando a planta sofre ataque de um patógeno ou é submetida a uma condição inadequada de ambiente, de modo a interferir em qualquer uma de suas funções fisiológicas, diz-se que ela está doente. Doença, portanto, pode ser entendida de forma simples, como qualquer desvio contínuo das funções fisiológicas normais da planta. Vou falar um pouco agora sobre algumas doenças que são incidentes na cultura do eucalipto. Murcha bacteriana, causada por Haustonia solanacearum, é uma doença bacteriana que foi encontrada nos estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais e Pará. As espécies de eucalipto como Pellita, Deglupta, Pilularis, Resinífera, Tereticornis e Urophila, juntamente com seus híbridos comerciais, mostraram-se suscetíveis à bactéria. A infecção inicia-se em árvores jovens, com cerca de 2 meses de idade, em áreas recém-desmatadas, reflorestadas com eucalipto. Os sintomas. Em consequência da infecção sistêmica da planta pela bactéria, as folhas tornam-se cloróticas, com seca brusca e posterior queda devido ao bloqueio dos vasos do xilema. A doença é facilmente caracterizada pelos sinais apresentados internamente nos troncos das árvores. O xilema apresenta-se escurecido e, após alguns minutos do corte da haste, começa a exudar pus bacteriano. O teste confirmativo da presença da bactéria pode ser feito através do corte transversal da haste, com suspeita de murcha e sua imersão em água. Em poucos instantes pode ser observada a corrida bacteriana na água, a partir dos vasos de xilema colonizados. A bactéria associada à murcha vascular é Haustonia solanacearum. Existem consideráveis diferenças entre isolados quanto à patogenicidade. Essa bactéria vive no solo, em restos de matéria orgânica de matas e em plantas nativas hospedeiras. Sua penetração nas raízes da planta dá-se por aberturas naturais ou ferimentos. Uma vez no interior das raízes, dirige-se para o sistema vascular da planta, colonizando o xilema. A bactéria ataca também fumo, solanáceas nativas e cultivadas, como tomate e pimentão. Recomenda-se o plantio de espécies procedências tolerantes ou resistentes. Outras medidas são o plantio de mudas sadias com sistema radicular bem formado, sem causar o afogamento do colo e o entortamento das raízes. Mudas com sistema radicular devidamente colonizado por fungos ectomicorrízicos apresentam uma menor incidência da doença. Tombamento de mudas ou dumping off, causadas por Cylindrocladium, Fusarium, Pictium, Phytophthora e Rhizoctonia solane. As técnicas atuais de produção de mudas que empregam substratos livres de patógenos, como a estaquia semeadura direta em tubetes plásticos suspensos, desfavorecem o tombamento de mudas. A importância da doença está limitada aos viveiros de pequenos produtores, nos quais a obtenção de mudas inicia-se em sementeiras ou canteiros com posterior repicagem das plântulas para tubetes ou outros tipos de recipientes. O tombamento afeta sementes em germinação, destruindo-as em pré-emergência, e as plântulas recém-emergidas
atacando tecidos tenros e suculentos pós-emergência. Os sintomas do tombamento de pós-emergência em eucalipto são semelhantes aos observados em outras plantas. O sintoma típico da doença é a lesão na região do colo da mudinha, a qual pode se estender a alturas variáveis no hipocótico, com aspecto encharcado no início e depois adquirindo coloração escura. A destruição dos tecidos acaba provocando o tombamento da mudinha e sua morte. Os sintomas secundários são a murcha, o enrolamento e a seca dos cotilédones e das primeiras folhas verdadeiras, dependendo da idade e do tamanho das mudas. A doença ocorre normalmente em reboleira, especialmente em canteiros novos semeados a lanço. Nestas reboleiras encontram-se com frequência mudas em todas as fases de desenvolvimento da doença, a partir das primeiras afetadas no centro. Em canteiros de recipientes e mesas de tubetes, onde se efetua a semeadura direta, a doença tende a ocorrer esparsamente, pois as distâncias que separam as mudas de um recipiente para outro dificultam a disseminação do patógeno. Os principais fungos causadores de tombamento ou dumping off são habitantes do solo, onde podem sobreviver saprofiticamente ou através de estruturas de resistência como escleróides, microescleróides, clamidosporos e oosporos. Os propágulos dos fungos causadores de tombamento são disseminados através de água de chuva ou irrigação, vento ou partícula do solo aderida a implementos agrícolas. Nos casos de Phytophthora e Pictium, os oosporos se locomovem ativamente a curtas distâncias em filmes de água no solo. A penetração dos patógenos no hospedeiro dá-se diretamente através das paredes celulares da epiderme da raiz ou hipocótilo, com a subsequente invasão do micélio nos tecidos da planta, que acabam por serem degradados pela ação de enzimas ou toxinas. De modo geral, temperaturas favoráveis para o crescimento das plantinhas são as mesmas para o desenvolvimento da doença, embora a ocorrência de temperaturas suficientemente baixas para retardar a germinação das sementes e o crescimento das plantas possa aumentar a incidência da doença pelo fato de induzir as plântulas a um período mais prolongado de suscetibilidade. Patógenos causadores de dumping off variam bastante quanto a temperaturas ótimas para o crescimento. Em viveiros localizados em regiões do país onde existem variações sazonais marcantes, principalmente com respeito à temperatura, a época de semeadura pode ter efeito na ocorrência de dumping off, ao retardar o crescimento das plantas e favorecer o desenvolvimento de patógenos que preferem temperaturas mais baixas. Substratos bem úmidos e a alta umidade relativa do ar são condições que favorecem a ocorrência do tombamento. A composição do substrato também afeta a ocorrência da doença. Se por um lado a matéria orgânica pode, por exemplo, servir de fonte de inóculo dos patógenos, também pode conter organismos antagônicos aos patógenos como Trichoderma sp. A textura, entre outros efeitos, regula a umidade e a aeração do solo. A fertilidade do solo pode influir sobre o dumping off, principalmente com respeito ao nitrogênio. A adubação concentrada em nitrogênio predispõe as mudas ao ataque dos patógenos, ao prolongar o período de suscetibilidade das mudas, fazendo-as mais tenras por mais tempo. Com respeito à densidade das mudas por área, quanto mais denso for o estande, maior será a incidência do dumping off. Medidas culturais de controle incluem o emprego de sementes, substrato e a água de irrigação livres de inóculo dos patógenos, cobertura do piso do viveiro com brita ou cimento, debaixo das plântulas germinadas o mais cedo possível, eliminação das plantas doentes e mortas, adubação adequada das mudas sem excesso de nitrogênio, emprego de substratos que permitam boa drenagem e controle da frequência da irrigação. Quando necessário, a desinfestação do substrato deve ser feita fisicamente através do uso do calor. Uma técnica seria o aquecimento com vapor produzido em caldeira de 80 a 90 graus Celsius por 7 a 8 horas.
Outra possibilidade é a solarização, método que consiste na cobertura do solo ou substrato, preferencialmente úmidos, com um filme plástico transparente, durante períodos de alta intensidade da radiação solar. Dependendo da região, recomenda-se que a cobertura com plástico seja entre 1 e 2 meses, para garantir a eliminação de fitopatógenos e de plantas daninhas. O emprego dos fungicidas contra o tombamento pode ser efetuado através de rega ou de pulverizações sobre o substrato ou mudas, em intervalos que variam conforme a necessidade, apesar da ausência de produtos registrados. Tais tratamentos funcionam principalmente como protetores, mas também podem ter efeito erradicante. Segundo a literatura especializada, o controle de cada patógeno necessita de um produto específico. Para o controle de Pithium e Phytophthora é utilizado metalaxil. Contra a Rhizoctonia, o uso de PCNB e prodione ou toclofos de forma isolada ou em combinação com captan e ditiocarbamato. Maneb, Zineb ou Tiran mostram-se efetivo. Clorotalonil é também mencionado como eficiente. Para tombamento causado por Cylindrocladium e Fusarium, pode-se empregar carbendazim juntamente com captan ou Tiran. O uso do controle biológico pode ser feito diretamente por meio da infestação do substrato com linhagens ou espécies eficientes de tricoderma, fungo antagonista da maioria dos patógenos de solo. De forma indireta, pode ser executado através da escolha de substratos ricos em matéria orgânica que contenham naturalmente propágulos deste e de outros antagonistas. Novos resultados de pesquisa têm recomendado o uso de rizobactérias como agente de controle biológico em viveiros clonais. O manejo integrado de doenças consiste na adoção de princípios e medidas que, aplicadas integradamente, visam afetar a interação entre patógeno, hospedeiro e ambiente, por meio da erradicação total ou parcial do inóculo inicial, da redução da taxa de progresso da doença e da redução do tempo em que a planta fica exposta à doença. Um exemplo na redução do tempo de exposição da planta ao patógeno consiste no favorecimento do crescimento da planta, que pela precocidade escapa à ação de patógenos que incidem em mudas e plantas jovens, em viveiro ou no campo. A escolha e a aplicação integrada dos princípios epidemiológicos, redução de inóculo, da taxa de progresso e do tempo, e das estratégias, exclusão, erradicação, proteção, resistência, terapia, escape e regulação, e respectivas medidas de controle durante o processo produtivo, são fundamentais para o manejo bem-sucedido e econômico de doenças em culturas agrícolas e florestais. Considerando-se o ciclo relativamente longo da eucaliptocultura, o método mais indicado para o manejo de doenças consiste no plantio de genótipos resistentes, espécies, procedências, famílias ou clones, o que deve constituir a principal estratégia de controle de doenças florestais que incidem no campo. No Brasil, a adoção dessa estratégia tem permitido minimizar perdas econômicas causadas por doenças na cultura do eucalipto. Além do plantio de materiais resistentes, é importante adotar um sistema eficiente de monitoramento de doenças, para sua rápida detecção, não só para os casos possíveis em que se podem implementar ações imediatas de controle, mas também para registro de ocorrências regionais, de estudos de sazonalidade, épocas mais favoráveis para a ocorrência de doenças e correlação entre os surtos de doenças e as condições ambientais e edáficas para cada material genético.